Muito bem, meus amados, pastor Gilmar com vocês, trazendo a palavra de Deus hoje em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Só lembrando, você que não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe o seu like, para que o canal possa ser divulgado pela plataforma, tá bom? Você que também já é inscrito, compartilhe para mais pessoas poderem ouvir a palavra de Deus na teologia reformada. Vamos ler o texto? Efésios 2, 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amados, esta belíssima carta de Paulo aos Efésios foi escrita de Roma, com o intuito de a igreja manter a sua unidade. Não recomenda a Paulo que a igreja crie unidade ou crie vínculo, porque Cristo é o vínculo da perfeição, é o elo da perfeição da igreja. É Ele que liga-nos, pessoas de diferentes lugares, diferentes povos, liga uns aos outros através do seu sacrifício. Assim, quando nós olhamos para Efésios, Epístola aos Efésios, é a carta que mostra a grandeza da unidade da igreja através do amor de Cristo. Por isso, hoje nós vamos meditar em tirados da morte para a vida em Cristo Jesus. No primeiro ponto, nós encontramos no capítulo 2, verso 1 a 3, que a morte e a ira de Deus era nosso antigo estado. Então Paulo escreve para mostrar aqueles grupos da igreja que provavelmente estavam em dissidência, que todos foram tirados da mesma massa de pecado, de perdição e de ira de Deus e transportados através de Cristo para o estado de salvação. Inclusive nós encontramos palavras semelhantes em Colossenses, que é chamada de carta gêmea a Efésios, mostrando nas duas cartas que a centralidade da igreja está em Cristo. Por isso, meus amados irmãos, quando, em primeiro lugar, a morte de Deus era nosso antigo estado, Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês prestem atenção. Ninguém pode querer ser maior que ninguém, porque todos foram tirados da mesma massa, do mesmo estado de pecado. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? O Pai, Deus triuno, nos deu vida, tal qual o pó, rapar, lá no hebraico, foi tirado da terra e formado um corpo inicialmente sem vida, lá em Gênesis 2:7, e foi soprado nas narinas o ruá, o vento, o espírito, o fôlego de vida. Isto é, estou fazendo a ilustração para mostrar que o corpo que jaz na terra, quando foi criado o homem, precisava do Espírito para se tornar vivo. Assim também o homem precisa do Espírito de Deus, da vida que vem de Deus, para se tornar vivo diante dele, para se tornar um homem chamado homem espiritual, um homem segundo Deus. Os homens sem Deus estão mortos, necros é a palavra, espiritualmente, devido aos seus delitos e pecados,
os homens nesse estado de morte andam, falam, porém em afastamento de Deus estão mortos. E esse afastamento não é porque eles pecam, senão porque já nascem pecadores, já nascem nesse estado de morte e trevas espirituais e, portanto, incapazes de inclinar-se às coisas celestiais ou ressuscitar a si mesmos, criar vida em si mesmos. Então, o texto lá no original começa da seguinte forma: vós que certamente estáveis mortos. Paulo não levanta uma hipótese, mas Paulo afirma: vocês estavam mortos, em estado de morte espiritual, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele chama a atenção da igreja para o fato de que todos os pertencentes a ela andaram constantemente a passos largos. A palavra é peripatessati, isto é, vem de peripatel, andar em torno de, andar ao redor de, isto é, em torno do pecado, uma vida sempre em torno do pecado. Lembra também como quando o povo andou ao redor de Horebe, na caminhada do deserto, murmurando, desafiando a autoridade de Moisés. Isto é, um povo que por 40 anos andou em torno do pecado, até que Deus se livrasse da antiga geração e apenas 2 pudessem entrar na terra prometida, que haviam saído da terra do Egito, nascidos no Egito. Assim, meus irmãos, Paulo fala que esses transgressores tinham o mesmo enredo pecaminoso, isto é, seguiam segundo, catar, a palavra, o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele associa o curso do mundo, aqui mundo, ele quer separar o que é celestial e o que é carnal, terreno. Não que o mundo em si seja mau, o mundo foi criado por Deus. E Deus falou que era muito bom, mas não é desse mundo que ele está falando. Ele está falando do mundo conforme o pecado. Como funcionam as coisas, como funcionam as corrupções, as promiscuidades, as coisas que envergonham e que fazem envergonhar. É este curso que nós andávamos antes de conhecermos a Cristo, uma vida carnal e mundana. Assim, Paulo diz que é esse estado de morte que estava sujeito ao príncipe da potestade do ar, segundo a ordem do diabo. O príncipe da potestade do ar aqui não é uma classificação de demônio, para muitos que gostam de ficar classificando demônios aí por tamanho, por dimensão, por atuação. Ele quer dizer simplesmente por Satanás. Por que ele fala príncipe, autoridade do poder do ar? Então nós não podemos andar de avião, ou não podemos voar de asa delta, ou pular de paraquedas. Não é disso que ele está falando. Não é que o demônio está no ar, mas uma das explicações que nós temos por melhor é que o diabo tentou tomar o céu, não conseguiu, arrastou terça parte dos demônios com ele, das estrelas com eles, assim chamados, tentando dominar a terra, também não conseguiu. Mas Deus, segundo a epístola de Judas, os confinou ao abismo de trevas. Não é que está no inferno, ele não está no inferno agora, mas está numa região espiritual, como se fossem algemas eternas, aguardando o juízo do grande dia. Uma restrição que Deus colocou nele, mas ele consegue transitar no mundo espiritual e dominar corações que não têm a Jesus Cristo, incitar líderes poderosos no mundo para convencer as massas de que eles estão certos. É a atuação que o anticristo vai ter no final em grande escala na mente dos homens sem Deus. Assim, continuando, nós vemos então esse príncipe do poder do ar é Satanás, agindo no coração dos homens sem Deus, e ele agiu em nossos corações quando não tínhamos a Cristo. Por isso, meus amados irmãos, é importante nós entendermos que nós fomos alcançados
por uma libertação inefável vinda da parte de Deus. Estávamos em estado de morte espiritual, no qual o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua, isto é, a palavra lá é energuntos, vem da palavra energel, eu energizo, eu dou energia, eu movimento. Então as pessoas que estão sem Cristo, elas são movimentadas, energizadas por Satanás. A ideia é como uma marionete na mão do diabo. Alguém já viu um teatro de marionete? O diabo trabalha com todos os pecados delas, fazendo com que elas se deleitem nele e sejam usadas para ofender, para magoar, para afrontar, para brigar, para assassinar, para provocar. Isto é, elas são usadas pelo diabo ao bel prazer do príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua, que energiza os filhos da desobediência. Então, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando nós falamos que a morte e a ira de Deus era nosso antigo estado, nós estamos usando uma metáfora, era de fato o nosso estado, separação de Deus, separação de Cristo, separação do Santo Espírito, o estado de morte espiritual em que não somente os efésios, mas todos nós andamos, foi quem desencadeou em delitos e pecados e em todos os aspectos da natureza humana. É o que a teologia reformada dos remonstrantes respondeu aos 5 pontos do arminianismo, classificando o primeiro ponto como do calvinismo, que é a depravação total. Isto é, todos nós encontrávamos no estado de depravação total, herdada de Adão. Então, este andar, tá? Andamos outrora, não é um estilo de caminhada, deslocamento, senão que um modo de vida, tá? Esse modo era caracterizado por satisfação irrestrita aos desejos da carne, epitúmias, os desejos internos, as volições internas, tá? Da carne. E carne aqui não significa este corpo, porque se assim fosse, pessoas que estão em estado de vegetativo não pecariam, ou estariam isentas de pecado, ou pessoas que não tivessem sua consciência clara, faculdades mentais claras, estariam isentos de pecado, tá? Ou se você desencarnasse, morresse, você se livrasse desse corpo, você estaria já em estado de santidade. E é o que as pessoas pensam: ah, basta morrer que Deus o tenha. E não é assim que acontece. Este modo é caracterizado por satisfação irrestrita à natureza pecaminosa, não o corpo em si, porém a natureza pecaminosa. Podemos tranquilamente conceber aqui a figura de um escravo em total submissão, fazendo vigorosamente, poiuntes, a palavra fazer com empenho, ser subserviente em atividade, à vontade do seu Senhor. E antes que algum dos gregos efésios imaginasse ser isto uma conjunção da filosofia platônica, em que o corpo é mau, mas a mente, a alma, o estado espiritual é bom e puro, então Paulo rapidamente desmonta esse pensamento. E foi sábio ele fazer isso, porque estava escrevendo para pessoas de uma cidade grega, com filosofia grega no ar. E ele diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Rapidamente ele liga a palavra a conjunção ilativa, cai, e dos pensamentos também. O corpo e a alma, que formam o homem, estão em estado de queda espiritual e precisam ser resgatados, precisam ser tirados desse estado de maldição e condenação. E é esse o estado que você está se você não tem Cristo. Não importa se você desliga este
sermão neste exato momento, ou não, se permanecer neste estado, está em estado de condenação eterna diante de Deus. Assim, encerrando esse trecho, ele conclui como começou: éramos filhos da ira, estávamos sob sua tutela, como também os demais, pois esse é o estado original de toda a raça humana, isto é, morte espiritual, queda espiritual, como herança de Adão. Romanos capítulo 1, verso 18 a 28 fala sobre isso. A ira de Deus é derramada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Também em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que nascemos neste estado, não nascemos anjinhos e depois vamos nos tornando pecadores a partir dos 5 anos, como creem alguns, mas já nascemos em estado de morte espiritual. E esse estado, essa algema é inquebrável. Não há ninguém no universo, entre os homens, entre os filhos de Adão, entre os seres pecadores, capazes de sair dessas algemas. Esse é o estado em que nós chegamos a este mundo. E muitos vão permanecer assim por toda a eternidade. Mas a ira de Deus, que é revelada dos céus e vem contra toda a impiedade dos homens, ela vem misturada com sua onipotência em juízo, vem misturada com eternidade. O que muda então? Como se livrar dessa situação? Eu vou me entregar ao pecado? Vou esperar o que vai acontecer no dia do juízo? Não, não faça isso. Não faça isso. Você vai estar se entregando ao juízo sem lutar contra esse estado. A palavra muda, que muda a vida de uma pessoa e que muda toda a situação de miséria espiritual e afastamento de Deus é, no verso 4, mas, aqui entra como uma conjunção adversativa. A palavra lá é rodec, porém, isso muda tudo, meus amados. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com quem nos amou. Em segundo lugar, então, temos Deus interveio em nossa condição e nos deu vida em Cristo Jesus. Deus interveio em nossa condição de miséria e nos deu vida em Cristo Jesus. Mas sendo rico em misericórdia, a despeito de toda essa gama de pecado, de morte e afrontas ao Santíssimo Criador, por algum motivo originado não em nós, mas nele. Não é que Deus viu lá no futuro que você ia se arrepender. Você não ia se arrepender no estado em que você estava, se Deus não entrasse com o poder dele em ação. A presciência de Deus, o que ele vê no futuro, é fruto da sua onipotência e do seu decreto, que gera o seu decreto. E não que Deus viu sua ação de se converter e fala, não, mas ele vai se converter, eu vou escrever o nome dele. Não é assim. Porque o seu futuro é só trevas se Deus não entrar com providência. Então, a despeito de toda essa gama de pecados, morte e afronta, em alguma coisa originada nele, das suas virtudes eternas e inesgotáveis, ele não nos deu o que nós merecemos por natureza e mérito pessoal, por qual nos esforçamos a conquistar, que é o fogo do inferno, em queimar todos nós nas profundezas do fogo eterno. Por isso mesmo, o termo mas contraria a sentença anterior. A despeito de tudo que merecíamos e lutávamos por isso, Deus resolveu em si mesmo mostrar sua misericórdia. Ele é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, isto é, Deus não é rico, mas é riquíssimo. Essa misericórdia operou através do muito amor, a palavra de apólem ágape. Ele não tem apenas amor, mas ele tem muitíssimo amor. Como é que o seu amor agiu? A expressão de multiplicação de amor foi aplicado no passado de uma vez por todas. Isso é caracterizado pelo verbo ágape no aoristo. Uma ação efetuada, nós já vimos isso em outros sermões, efetuada de uma vez por todas com um efeito atemporal. Mas o que e quando foi essa ação? Então eu peço agora licença a você que está assistindo para sair deste texto de Efésios por um curto período, para explicar sobre esse grande amor com quem nos amou.
Essa ação divina foi decretada na eternidade, porém realizada na plenitude do tempo. E como foi realizada? Se você abrir em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5 diz: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude, conjunção das eras, ele enviou o seu Cristo, Jesus Cristo, sem a herança do pecado de Adão, sem a corrupção espiritual e moral, sem inclinações pecaminosas, porém vencedor sobre as tentações da natureza humana. O grande amor de Deus foi destacado no Evangelho de João, quando ele disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, a palavra novamente, egapessem, que deu de dono, presenteou com o seu Filho unigênito, ruio monogenes, isto é, aquele que é o único gerado no seu próprio ser, não criado no seu ser, mas gerado, eternamente gerado no seu próprio ser, que desfruta da sua natureza, com grande amor com quem nos amou. Esse grande amor andou na Palestina, encarnou-se, andou na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, perdoou pecados, ensinou sobre Deus, ensinou sobre amor, alimentou famintos, curou enfermos, falou sobre a herança dos céus. O grande amor de Deus foi traído, escarnecido, humilhado, rejeitado e assassinado em Jerusalém, fora de suas portas. E ele se chama Jesus Cristo, o Messias prometido para a substituição dos nossos pecados. Assim Deus mostrou o seu grande amor por nós. Voltando a Efésios, capítulo 2, verso 5, Paulo lembra: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A conjunção ilativa e faz conexão com a retrospectiva extremamente necessária para o momento. Não podemos perder de vista qual era a nossa condição de imerecimento desse amor. A graça é o favor imerecido. A igreja dos Efésios aparentemente tinha uma disputa, como eu falei no começo, entre grupos de liderança judaica cristã e gentílica cristã. E ambos poderiam abrogar-se de suas atribuições. Olha, nós somos descendentes de Abraão, poderiam dizer os judeus cristãos. Os gentios poderiam falar: mas vocês rejeitaram a Jesus e nós aceitamos, portanto nós devemos ser os líderes. Paulo acaba com essa briga. Ele golpeia o ego desses dois grupos. Diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, isto é, no mérito de ninguém. Nessa escola não se ganha por nota. Nessa faculdade o diploma é dado na matrícula. Quando Deus traz você a fé, esta herança é dada quando nós nascemos na fé do favor não merecido, carite, graça. Então Deus literalmente nos fez ter vida juntamente com Cristo, de uma vez por todas, ininterruptamente. Você não perde a vida eterna uma vez que você a tem, você a ganha e continua com ela. A Confissão de Fé de Westminster, um documento cristão de 1645, diz: muitas vezes esta fé pode ficar até enfraquecida e quase que desaparecer, mas Deus a faz vigorar. Lembra do Salmo? Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, isto é, e quando virem as chuvas, mesmo que esteja seca, ela revigora, ela fica verde novamente e mostra que realmente está plantada perto de um ribeiro de água. Assim a fé pode quase que desaparecer, mas ela revigora. Esse é o mandato de Deus. Muitos de vocês talvez tenham passado por isso, ficaram desanimados, desiludidos, em estado às vezes de vida pecaminosa, mas Deus fez renascer a fé, revigorar a fé, e você realmente voltou aos pés de Cristo. Assim, esta vida eterna é dada de uma vez por todas. É uma ação poderosa no passado que perdura perpetuamente, isto a partir da cruz. O credo apostólico afirma que Cristo subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos
e os mortos. E pelas obras e vitória de Cristo, estamos nós na mesma condição. Não vai julgar a igreja, os anjos? Vai. Mas por que Deus fez dessa forma? Qual o seu motivo? O mistério? Paulo continua: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então encontramos nosso terceiro ponto, meus amados, que é: Deus nos retirou. Deus nos retirou das trevas, nos restaurou conforme a sua imagem. Então, a finalidade desta restauração, do motivo, exatamente, inicia-se pela palavra rina. Que beleza! A finalidade, revelar seu atributo oculto na eternidade em si mesmo, e a suprema riqueza da sua graça colocar diante de nós. Também a sua bondade, onde Deus não precisava criar nem provar nada a ninguém, ou ser completado em felicidade, amor, ou ter companhia, porém graciosamente quis criar o universo e a raça humana, cercada por miríades de seres subservientes a ela, para mostrar plenamente, a palavra é endeizetai, como um brilho na escuridão, a virtude da sua bondade, ao nos dar graciosamente todas as coisas, e acima de tudo o Cristo, como nosso benfeitor. Creio que essa verdade será enxergada por nós com consciência plena, quando ouvirmos as milhões de vozes clamando em maldição, enquanto se acendem as chamas eternas, quando as vemos separando-se definitivamente da luz divina, e vendo pela última vez a face de Cristo em ira, no dia do julgamento final, nós veremos que de fato Deus foi bom para conosco com toda a nossa percepção. Mediante o estado de nossa condenação em Adão, o estado de morte espiritual, o estado de corrupção de todas as nossas faculdades morais e mentais, e depravação total de nossa natureza, como nós também poderíamos escapar de tal condenação, meus amados, se não fosse pela bondade de Deus. O apóstolo volta a observar algo que deve estar impresso e amarrado na testa, também deve ser aspergido nos umbrais de nossas portas, porque pela graça sois salvos. Esta é a explicação da origem da salvação, que reaparece depois de 1000 anos de trevas espirituais no mundo, com o termo sola gratia, somente a graça. Esta salvação nos é dada por meio da fé. A pergunta subsequente surge na mente do cristão atento: mas como ter fé se nascemos mortos, incapazes, e não há quem entenda, como diz o Salmo, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e a umas fizeram inúteis? Paulo retira o desespero do nosso coração, dizendo que Deus, olha só, olha para a sua Bíblia, Deus nos deu o dom da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Então o termo no original, isto se refere àquilo que ele disse atrás, agora há pouco. A fé não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. O substantivo aqui, dom de Deus, está no caso nominativo, isso determina o sujeito da frase: Deus é o autor da fé. Assim, a fé tem um remetente, esse presente tem um remetente e tem um destinatário. Deus é quem envia ao seu coração. Ela é dom de Deus, dele procede e a ele deve ser devotada. Também não é um mérito humano, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? A palavra é calquecetai, para que você bata no peito e diga: eu criei. E no dia seguinte diz: agora eu descrevi. Ela é o dom de Deus, vem de Deus, e Deus a aumenta. Jesus diz assim: olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, poderia dizer a este monte: olha, você sai daqui e jogue-se no mar. Você não pode fazer isso. Sabe por quê?
porque a fé não nasce em você. Assim, meus amados irmãos, o Senhor havia dito aos seus discípulos também, frustrados pela rejeição do homem rico: olha, se ele não pode ser, que é rico, não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Jesus diz assim, ao homem, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Deus nos deu vida, nos restaurou a sua imagem, e através da graça que vem ao coração, à vida do crente, e ele, mediante a fé, lança a mão da vida eterna. Mas a graça já foi dada, da salvação já foi dada, e não é obra humana, não é manufatura da mente humana, se eu pudesse dizer assim, para que não haja entre os pecadores, entre os mortos, alguém que cante uma música dos mortos, se gloriando de ter vencido o decreto divino de imposição de condição de pecador. Assim, amados, ele diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós fomos refeitos à imagem de Cristo. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, Selem e Demut, isto é, com a personalidade de Deus, para se devotar a ele. Adão falhou, mas Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é tudo que Adão não foi, não conseguiu ser, e nós fomos recriados à imagem de Cristo. Portanto, nós fomos criados para andar conforme o próprio Deus, em boas obras, numa vida de novidade e de santidade. Deus te abençoe e te faça prosperar em Jesus Cristo. Vamos lá então? Aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus possa te fazer mostrar que você de fato é como o próprio Criador, que mostra suas virtudes através dos atos. Deus criou o mundo e o encheu de benefícios, e nós podemos ver que tudo foi muito bom, e que através da sua vida de regenerado, Deus possa mostrar também a bondade dele àqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te faça prosperar no bom testemunho, e você, na sua igreja, mantenha a unidade, para que a igreja junta trabalhe em prol da pregação do Evangelho e do anúncio da graça de Deus através de Jesus Cristo.